Oi, gente, meu nome é Julia Ingrid, eu sou a monitora de imuno da sede Benfica, e essa é a nossa terceira aula do plano de ensino sobre células e tecidos do sistema imune. Vamos lá. Quando a gente fala sobre sistema imune, quando a gente fala sobre células do sistema imune, a gente tem que ter noção que temos dois tipos de processos imunes, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A minha imunidade inata é a minha resposta inicial aos antígenos, e a minha imunidade adquirida é a minha resposta específica aos antígenos. Todas essas duas respostas, elas são para elas serem desenvolvidas, são necessárias células. E essas células, elas dão seguimento à apresentação de antígeno, à fagocitose, a toda a síntese, ao processo de reconhecimento. Essas células, elas advêm de linhagens celulares, sendo as linhagens mieloide e linfóide. A linhagem mieloide é uma linhagem onde são originadas a maioria das minhas células, como os eosinófilos, os neutrófilos, os basófilos, as dendríticas, os próprios monócitos, que diferenciados se tornam macrófagos. Já a minha linhagem linfóide é associada à linhagem celular de células da imunidade adquirida, sendo os meus linfócitos B e T. Meu linfócito T a gente sabe que ele é diferenciado em CD4 e CD8, os meus linfócitos B e T, e as minhas células NK, as minhas células natural killers. Mas quais são esses tecidos e órgãos do sistema imune? Onde as células são geradas, são produzidas e maturadas, a gente chama de órgãos geradores ou órgãos primários. Esses órgãos primários, eles são locais onde as células elas vão ser produzidas ou maturadas. E eles podem ser a medula óssea e o tim. Na medula óssea, eu tenho a maturação e produção da maioria dos meus compostos celulares, na maturação de neutrófilos, de eosinófilos, da maioria dos meus leucócitos. A única diferença é que o meu linfócito T, ele sai da minha medula óssea como célula tronco, como célula indiferenciada, e vai até o meu timo para percutir no processo de maturação. Ele só é maturado no timo, linfócito T. E eu também tenho os meus órgãos secundários ou periféricos. Os meus órgãos secundários, eles basicamente são, após o processo de maturação, as minhas células, elas vão até os órgãos secundários e lá é onde eu vou ter o meu desenvolvimento da minha resposta imune. Eu tenho linfócitos armazenados e eu tenho alguns leucócitos circulantes. Quando os leucócitos, eles realizam o processo de fagocitose, vão até os meus órgãos secundários e apresentam antígeno. Por isso que eu digo que lá é onde é desenvolvida a resposta imune e onde eu tenho células armazenadas, os meus linfócitos. E são esses locais os linfonodos, o próprio baço, as minhas tonsilas faríngeas. Vamos lá. Como a gente já estudou a linhagem mieloide, eu tenho linhagem mieloide e linfóide. A minha linhagem mieloide, dentro dela eu tenho os neutrófilos, os macrófagos, os eosinófilos. Vamos falar dos neutrófilos. Eu adoro brincar que os neutrófilos, eles são as células, eles são as minhas células que chegam primeiro no local e não aguentam o embalo todo. O neutrófilo é a minha célula que vai desenvolver a minha defesa celular primária. É uma célula circulante, ela está dentro da corrente sanguínea e ela chega primeiro ao local de infecção. Mas ela tem uma baixa durabilidade, ela tem um baixo potencial de fagocitose, então ela não aguenta alguns tipos de antígeno. Por isso eu tenho todo o processo de resgate de neutrófilos. Esses neutrófilos, eles têm uma baixa durabilidade de 6 horas, eles são extremamente abundantes, por isso que eles chegam primeiro no local de infecção, porque eles são muito abundantes, são os leucócitos mais abundantes do corpo. E eles realizam fagocitose. Quando os neutrófilos morrem, eles soltam citocinas. Citocinas são potenciais químicos que são estimulantes. Quando eles morrem, eles soltam citocinas e chamam outras células ao local, como os macrófagos. Os macrófagos, eles são fagócitos mononucleares, são circulantes ou residentes. Eu tenho macrófago residente como o próprio macrófago, que ele está residente no fígado. E eu tenho o monócito, que é uma diferenciação do macrófago e ele tá circulante na corrente sanguínea. E esse monócito, ele sofre diferenciações. Eu tenho o próprio macrófago, eu tenho no meu sistema nervoso central as minhas micróglias, eu tenho células no tecido ósseo,
eu tenho as minhas próprias células de Langerhans no tecido epitelial. E o que é que esse macrófago faz? Ele realiza a fagocitose e a apresentação de antígeno, e ele desenvolve produção de citocinas e quimiocinas. Essas citocinas e quimiocinas que o macrófago ele libera, elas amplificam a chamada de célula ao local de infecção. Elas estimulam, elas sinalizam para que as células vão ao local de infecção. Falando agora dos meus eosinófilos e basófilos, eu juntei os meus eosinófilos e basófilos porque quando a gente fala sobre hipersensibilidade, essas células elas são altamente características. Os eosinófilos, elas são células com núcleo bilobulado, quando a gente viu na histologia. Elas possuem grânulos específicos e azurófilos. Esses grânulos, eu tenho proteínas básicas e eu tenho arginina. São componentes que, quando liberadas, causam processo de hipersensibilidade, que é a minha famosa alergia. A hipersensibilidade, os eosinófilos, eles são característicos dessa hipersensibilidade, mas também são característicos de processos de infecção parasitária. E as realizações dos próprios eosinófilos são a liberação de grânulos, fagocitose e a apresentação de antígenos. Os meus basófilos, ainda na minha linhagem mieloide, eles estão juntos com meus eosinófilos nessas reações de hipersensibilidade, porque nele eu tenho um grande extenso núcleo e volumosos grânulos. Esses grânulos dos basófilos, eles possuem histamina. A histamina é um forte estimulador para a minha vasodilatação, e essa vasodilatação a gente já sabe que causa a demanda de células ao local de infecção. Por isso eles estão dentro dessas reações de hipersensibilidade, porque essa vasodilatação também vai causar o edema característico da alergia. No final da minha linhagem mieloide, a última célula que a gente vai falar hoje são as minhas células dendríticas. Vocês vão ver muito as células dendríticas e os macrófagos quando vocês forem estudar linfócitos T, imunidade adquirida propriamente dita. As minhas células dendríticas, elas são células fagocitárias profissionais, elas são células apresentadoras de antígenos profissionais, são as minhas APCs, e são células com longas projeções membranosas. Essas longas projeções membranosas auxiliam no processo de fagocitose. Elas também estão localizadas em todo o corpo, são células circulantes e também são localizadas no parênquima dos órgãos, no epitélio de mucosa e no próprio tecido linfático. Suas funções, fagocitose e são apresentadores de antígeno. Essa apresentação de antígeno, a gente já sabe que quando a gente tem a apresentação de antígeno aos linfócitos, a gente estimula a resposta adquirida. Então, essa célula, por ter uma ligação muito forte com o linfócito T, ela vai ser o meio de interligação da minha imunidade inata para a minha imunidade adquirida. Vamos agora para as células do sistema linfóide. A minha natural killer é a primeira célula que eu vou apresentar para vocês do sistema linfóide. As natural killers, elas são células bem especiais. São células do sistema linfóide, estão localizadas embaixo do time tecidos linfóides. E elas são células que vão regular o potencial celular do hospedeiro. Elas identificam células defeituosas e elas estimulam a apoptose dessas células. Elas regulam todo o processo celular da minha resposta imune. Elas causam essa destruição direta desses compostos celulares. Outras células do meu sistema linfóide, que já está dentro da minha imunidade adquirida, né? Todas as células que a gente falou estavam na imunidade inata, e agora, a partir da célula natural, que é a minha imunidade adquirida, são os linfócitos T e B. Os meus linfócitos T são as células que vocês mais vão falar. Elas têm duas tipologias, duas diferenciações, que são os linfócitos TCD4 e TCD8. Quando a gente for falar de maturação dos linfócitos T, a gente vai falar mais disso. Eles estão presentes no timo, como eu disse para vocês, quando a gente falou lá de tecidos secundários e primários. No meu tecido primário, eu tenho a minha medula óssea e o meu timo. A célula T, o linfócito T, é a única célula que sai da medula óssea como célula tronco e vai até o timo para ser maturado. E dentro desse timo, ele sofre vários tipos de estímulos para a sua maturação final.
São células que contêm potenciais de reconhecimento para a ligação de antígenos. Essas células, elas contêm receptores que se ligam aos receptores dos fagócitos e conseguem sinalizar e conseguem reconhecer os antígenos. Elas podem ser diferenciadas em auxiliares, os TCD4 eles são reconhecidos como uma diferenciação dos linfócitos T, são também conhecidos como linfócitos T auxiliares ou T helper, ou elas podem ser o CD8, elas podem estar dentro da diferenciação de CD8, como linfócitos T citotóxicos. Elas vão reconhecer antígenos específicos. A partir desse reconhecimento de antígenos, elas vão sintetizar todo aquele antígeno e vão estimular a ativação de demais linfócitos para acabar gerando uma resposta imune específica, que é a característica primordial da minha resposta imune adquirida. E vão estimular ainda mais os meus fagócitos para atingirem aquele antígeno. Agora nos linfócitos B, os linfócitos B também estão na minha linhagem linfóide, eles estão presentes na medula óssea, eles não vão até o timo, eles não vão até o baço, eles concluem a maturação, eles são produzidos e maturados dentro da minha medula óssea, eles participam da resposta imune adaptativa, também assim como os linfócitos T, e eles contêm células com potenciais de reconhecimento para a ligação dos antígenos. Essas células, assim como os linfócitos T, eles possuem mecanismos de interação com fagócitos para receber os antígenos. A diferença dos meus linfócitos T para os meus linfócitos B é que, ao invés de ter uma resposta com muitas citocinas, com uma resposta com estímulos diferentes, os meus linfócitos B, eles vão produzir anticorpos, e esses anticorpos, eles são unidades também tóxicas, e eles vão acabar por atingir os antígenos. Não vou ter um processo todo de estímulo, como eu tenho nos linfócitos B. Eles vão produzir anticorpos e os anticorpos vão atingir os antígenos. Bem, é isso. Essa é a nossa aula de células e tecidos do sistema imune. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Essa é a minha referência, que também é uma das referências dos planos de ensino de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem se dirigir a mim. Eu estou sempre à disposição. E muito obrigada, gente. Bom dia.